dia a todos, todas as senhoras aqui presentes, a quem nos acompanha e quem vai nos acompanhar posteriormente via a publicação do vídeo deste evento. Hoje, terceiro dia da Hospitalar 2023, estamos trazendo nesse painel de 2 blocos a apresentação de um estudo desenvolvido pela LCA a convite da ABMed, mas antes de irmos para a apresentação efetivamente do estudo, dar um contexto de como é que isso se coloca ao longo do tempo. Evidentemente, as tecnologias vêm avançando de forma acelerada e com impacto bastante positivo nas questões relativas à saúde, mas, em paralelo, existem sempre controvérsias e perspectivas diferentes sobre o que significa o impacto de tecnologia, efetivamente do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de impacto econômico como um todo. Então, tomamos a iniciativa de providenciar a elaboração desse estudo em cima de uma tese que saiu dentro de uma conversa em nosso conselho de administração e que pudemos depois comprovar que efetivamente tínhamos uma perspectiva correta ou pelo menos menos crítica sobre o tema. E nós dividimos em 2 blocos essa primeira sessão para que pudéssemos ouvir também a percepção de representantes de outros segmentos da indústria de saúde, do negócio da saúde no Brasil. Cada elo dessa cadeia de atendimento à população, evidentemente, traz as suas perspectivas e, principalmente, traz o entendimento ou a percepção que tem a respeito de como a tecnologia tem impactado o seu segmento especificamente e de eventuais posicionamentos. Então, para esse primeiro painel, nós convidamos o Bruno Sobral, secretário executivo da CN Saúde, Confederação Nacional da Saúde. Obrigado, Bruno. Mirocles Campos Veras Neto, presidente da CMB. Obrigado, Mirocles, por aceitar o nosso convite. Dr. Eliezer Silva, diretor executivo do Sistema de Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, e o nosso grande companheiro de várias lutas na área da saúde, Renato Freire Casarotti, presidente da Abrange. Nesse primeiro bloco, nós pediríamos a cada um dos senhores que se pronunciassem 3 a 5 minutos, se possível, já posicionando qual a perspectiva de cada um de vocês sobre a questão do impacto da tecnologia no custo da saúde. Então, para iniciar, eu daria a palavra ao Bruno Sobral. Por favor, Bruno. Fernando, muito obrigado. Obrigado, ABMed, pelo convite. Acho que, mais do que nunca, essa é uma discussão super importante. Como economista, a gente não pode, apesar de estar aqui na frente de economistas muito maiores do que eu, como a Verônica e o Tim, a gente não pode deixar de citar que esse setor tem um problema econômico gerado pela assimetria de informação. Ou seja, existe um serviço, um produto que tem atores que têm conjuntos de informação diferentes sobre como proceder. Então, quando a gente está falando de tecnologia, poucas pessoas sabem, para uma determinada tecnologia, qual o real efeito daquela tecnologia no paciente, em que casos ela deve ou não deve ser usada. O paciente, em geral, não sabe, quem paga ou quem financia através do plano de saúde, às vezes, não sabe, tem um médico que, enfim, não conhece profundamente. Então, você tem uma assimetria de informação em quase todo o serviço de saúde que, a cada prescrição de um AS, você tem ali uma opinião que pode ser diferente daquela do médico que receitou. Essa assimetria de informação, ela causa vários problemas. Um deles é que, e aí, em favor do consumidor, é que também o consumidor conhece melhor as suas condições de saúde do que quem vai financiar a saúde desse consumidor. E aí você tem uma coisa chamada seleção adversa.
Seleção diversa é uma tendência de que pessoas que mais precisem do serviço segurado busquem esse serviço segurado. Quando você tem uma tecnologia ou qualquer outro custo adicionado ao volume de custos pago por esse consumidor, você tem, obviamente, um aumento do custo geral, você tem um aumento do preço, e esse aumento do preço ele causa um aprofundamento dessa simetria. E quer dizer, ou seja, quando fica mais caro, quanto mais caro fica um produto de seguro, saúde, maior a tendência de pessoas que, de fato, vão precisar e sabem que vão precisar daqueles serviços ficarem nos planos de saúde, e aqueles que são mais se sentem ou se veem como mais saudáveis saírem do plano de saúde. E, obviamente, que esse é um movimento que faz com que o custo médio, no momento seguinte, aumente ainda mais, porque se você está tirando um risco que é menos agravado e você está trazendo risco mais agravado, todo aumento de custo ele acaba fazendo com que esse setor como um todo tenha um risco maior, tem um custo maior, e isso pode, eventualmente, colapsar esse setor. Isso foi descrito há muito tempo pela teoria econômica. O que faz com que o impacto, o que faz com que a tecnologia que aumenta custo possa, de fato, contribuir para que reduza essa seleção adversa? Quando ela gera valor, né? E aí você está falando de análise de custo-benefício, necessariamente, você está falando de uma análise econômica, da economia da saúde, que ainda é pouco desenvolvida no Brasil, né? A gente, obviamente, consegue, já com bastante competência, olhar os aumentos de custos ligados a tecnologias, mas a gente não tem muita competência e história no Brasil de olhar o impacto na assistência, na vida das pessoas, no paciente. E, obviamente, que você não pode fazer uma análise de custo sem olhar o benefício, e não pode fazer uma análise de benefício sem olhar o custo. E toda vez que você incorpora uma tecnologia que tem custo-benefício agregador de valor nesse mercado, você mitiga muito o problema da seleção adversa e você mantém esse mercado saudável. Quando você vai fazer discussões de políticas públicas, e a gente viu isso agora claramente, na discussão, por exemplo, de piso de enfermagem, que é uma discussão que a gente vive lá no lado dos prestadores muito forte, a gente vê que o estudo econômico é como se fosse um gambá entrando na sala do formulador de política pública, às vezes, porque ele não quer saber, ele não quer ver, ele não quer entender. Então, esse é um desafio da sociedade, esse é um desafio de todos nós, fazer com que estudos, como o que vai ser lançado aqui, ecoem na sociedade, ecoem no parlamento, ecoem dentro dos gabinetes de política pública do Ministério da Saúde, da Anvisa, da ANS, né? Que as pessoas passem a olhar com um pouco mais de carinho para os aspectos econômicos ligados à saúde, porque eles explicam muita coisa e ajudam muito em decisões de incorporações, por exemplo, de boas tecnologias que são produzidas e que geram valor para os pacientes, e que muitas vezes ou são descartadas porque são muito caras, ou são incorporadas apesar de não terem efetividade no seu custo. Então, eu acho que fica aqui o nosso desejo de que esse tipo de estudo cada vez seja mais promovido, mais divulgado, mais feito, e que a gente possa... Temos agora a Frente Parlamentar de Serviço de Saúde, temos frentes parlamentares ligadas à discussão de tecnologia de saúde dentro do Congresso, que a gente possa usar essas frentes parlamentares para a gente trazer esses estudos para dentro do Congresso, trazer informação relevante de qualidade para dentro da Câmara, do Senado, do Ministério da Saúde, porque é assim que a gente vai construir um ecossistema de saúde sustentável e de melhor qualidade para o paciente. Então, aproveito para parabenizar a ABMED e a LCA pelo estudo que foi feito, que vai ser apresentado. Eu estou ansioso para ver. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. 2 pontos só para comentar aqui. Questão de assimetria de informação.
não só a exemplo desse estudo, a BIMED tem contribuído de forma contínua com o monitoramento setorial feito pela Anvisa, no sentido de diminuir progressivamente essa questão de assimetria de informações relativas a dispositivos e equipamentos médicos. Evidentemente, quando a gente fala de tecnologia em saúde, é muito amplo. A gente está falando de medicamentos e dispositivos e equipamentos. Nosso foco, como você bem sabe, está em dispositivos e equipamentos médicos, e tenho certeza que estamos avançando bastante rápido no sentido de promover esse conhecimento junto aos decisores de políticas públicas, para que as decisões se tornem cada vez mais consistentes e sustentáveis no tempo. Obrigado, uma vez mais. Queria passar, então, a palavra para o Dr. Mirócles. Bom dia a todos. Primeiro, Fernando, quero agradecer a você, ao Felipe, e desejar a você melhoras o mais rápido possível. Já está aqui um dia depois aí do Covid. Quero aqui nosso mesa, o Bruno, Eliezer, nosso Renato. E eu, como eu não tenho o dom da oratória, eu preparei aqui um raciocínio aqui rápido. Eu tenho o dom da oratória do Bruno, para substituí-lo é difícil. E também eu queria colocar aqui, quando se fala em tecnologia, nós estamos aqui numa mesa que tem nossos representantes de grandes instituições, que essas instituições, muitas vezes, dentro da tecnologia e dentro da saúde por inteiro, não é bem o nosso setor, porque nós representamos 1.800 santas casas e hospitais filantrópicos. Naquela pequena Santa Casa, que tem menos de 50 leitos, há grandes instituições, como a Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Porto Alegre, de instituições que têm uma tecnologia, que têm atendimento. Então, eu quis fazer aqui uma visão nossa, né, dentro desse quadro, e já parabenizando aqui a vocês, de estudo de tecnologia, porque nós, efetivamente, temos que estar junto e evoluindo na saúde dos brasileiros. Eu acho que essa apresentação, eu vou colocar, não é essa apresentação que passaram, essa aqui é uma outra apresentação. Eu vou colocar aqui, vou evoluir só aqui dentro da nossa colocação. Pode apagar. Bom, a força do impacto da tecnologia sobre os custos médicos, hospitalares e no bem-estar social, através da melhoria da qualidade de vida das pessoas, pela eficiência e a preservação do tratamento da doença. O trabalho que aqui nós tomamos conhecimento avaliou a inovação tecnológica em equipamentos nas áreas de cardiologia, diagnóstico por imagem e na ortopedia, DEPAD contributivo. Traz um olhar à sociedade para o tema e o uso racional da tecnologia, não apenas no ponto de vista econômico, mas pela real contribuição com a vida das pessoas. O que nos cabe aqui, como representante das Santas Casas e hospitais filantrópicos, que representa mais de 60% do atendimento voltado aos usuários do SUS, as pessoas que realmente são mais carentes e não têm assistência como deveriam em nosso país. Primeiro, eu quero parabenizar a BIMED, a LSA Construtores, pelo desenvolvimento do estudo, porque suscita debates, contribui e evoluímos nesse tema, não apenas na saúde privada, mas fundamentalmente na saúde pública. Não há dúvida quanto ao impacto das inovações tecnológicas na vida das pessoas, o aumento de expectativa da qualidade de vida, a redução das taxas de internações hospitalares e reinternação, que gera custo para o sistema, a realização de cirurgias desnecessárias, especialmente na oncologia, maior efetividade no diagnóstico, maior acessibilidade nos tratamentos e a diminuição
na mortalidade. Mas o impacto mas os impactos do investimento nos custos de tecnologia na saúde, pelo menos no ambiente que nós tramitamos na rede filantrópica de saúde, ainda é um desafio, como coloquei aqui para vocês no início. Precisamos evoluir de uma vez por todas na discussão do financiamento, do orçamento do Ministério da Saúde. Precisamos discutir o crescimento do endividamento das tantas casas e hospitais filantrópicos que nos impedem a investir em novas tecnologias, uma dívida que existe porque esses hospitais jamais se furtaram na missão de atender a todos os brasileiros. Precisamos construir a razoabilidade ao se impor obrigações sanitárias e ao discutir temas como o impacto dos pisos salariais, aqui colocado pelo Bruno. Precisamos evoluir no complexo econômico e industrial da saúde, em parceria com a indústria brasileira. Precisamos garantir que, ao se incorporar novas tecnologias, especialmente no Sistema Único de Saúde, no SUS, possamos discutir a remuneração dos serviços prestados através delas. A complexidade, como eu disse no início, ela é muito grande em cada área, e principalmente, como eu citei aqui, nas nossas santas casas e hospitais filantrópicos. A CMB apontou ao Ministério da Saúde duas pautas que entendemos relevantes no setor. Entre elas é o financiamento de especialidades e serviços hospitalares filantrópicos, que mais executa a favor do SUS e que está atrelado, naturalmente, a toda essa discussão sobre tecnologias nas áreas de UTI, procedimentos de maternidade, atendimento de urgência e emergência, a oncologia, a ortopedia e a necessidade de uma política para hospitais de pequeno porte. Os hospitais hoje de pequeno porte, como falou, abaixo de 50 leitos, com a tecnologia que essas estruturas hospitalares conseguem levar aos usuários, e principalmente esses hospitais estão disponíveis aos usuários do SUS. Essa é a realidade do nosso grande Brasil, essa é a realidade do nosso norte e nordeste, e também do centro-oeste, nas cidades menores. A oncologia e a ortopedia vão ser citadas no estudo da LCA Consultor, na BIMED. Junto com o Ministério da Saúde, hoje temos um assento em reunião mensal, que foi aberto um diálogo, acho que pelo próprio reconhecimento das ações de todas as nossas instituições, da importância dos filantrópicos no Ministério da Saúde, com o CONAS, com o CONASEMES, e discutimos a prioridade, hoje, das prioridades, para que nós possamos investir e pensar em todas as áreas, inclusive tecnologia, que seria a parte de oncologia. A segurança da morte é a segunda causa de morte do planeta. No Brasil, o INCA estima que no próximo trimênio, 2023 a 2026, nós temos 704 mil novos casos de câncer. O que a lei nos dá, 60 dias para que nós conseguimos diagnosticar e colocar aquele paciente na rede oncológica para ter o atendimento, isso não está sendo conseguido fazer. Não é por nós, é pelo sistema. E tem aí 700. Temos que abrir os olhos e correr e evoluir nas ações de tecnologias para com isso. Nessa pauta, precisamos discutir obstáculos ao acesso ao tratamento diagnóstico, ao financiamento oncológico no Brasil, o monitoramento dos desfechos, a judicialização e incorporação de novas tecnologias. Para concluir, senhores e senhoras, Fernando, por tudo isso é que reconhecemos a importância desse estudo, Fernando, porque nos provoca a conhecer, mensurar os impactos da tecnologia sobre os custos e sobre a qualidade assistência a pessoas. Estamos vivendo um avanço muito rápido em novas tecnologias, mas precisamos visualizar
estratégias de evolução, combatendo o imediatismo e nos organizando para vencermos esses diversos desafios. Para o setor que produz mais de 60% da alta complexidade, como falei, ao sistema de saúde no Brasil, a inovação tecnológica são ainda mais impactantes pelo diferencial e pelos tipos de instituições que nós representamos. O Fernando Silveira, presidente da ABMED, Renato, Bruno, Eliésio, evoluímos muito nesses últimos anos, construindo sinergia entre nossas instituições representativas. Continuamos contando com o apoio de vocês e todos os demais presentes, para nós, juntos, voltarmos a investir. As nossas santas casas voltar a investir na indústria, na tecnologia, para dar ao cidadão brasileiro a condição de equidade a que tem nos grandes centros, a que tem em grandes instituições como esta. Para evoluirmos na infraestrutura de nossas instituições, para garantirmos melhor assistência, para concretizarmos a força que somos no ensino e na pesquisa, para que a gente consiga efetivamente demonstrar tudo o que fazemos e atendemos no cuidado à saúde dos brasileiros e dando informações e conhecimento que podem revolucionar o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Mirócles. Bruno? Só 2 minutos para fazer uma errata imperdoável. Eu tenho falado com o Tim, viu, Gustavo? 3 vezes por dia, por conta dessa coisa da enfermagem. Acabei, ao citar aqui os grandes economistas, falar do Tim, mas, na verdade, eu queria me referir a ti, Gustavo Madi. O Gustavo tem sido nosso ponta de lança na discussão de reforma tributária, nosso mariner lá econômico, sócio da LCA e um dos maiores economistas do país. Então, você me perdoe, e agora faço justiça. Aproveito para citar também o doutor Gustavo Macieira, da ANS, um excelente advogado que trabalhou comigo lá e que eu acho que é muito importante a ANS estar aqui, Gustavo. Muito bom, Bruno. Doutor Mirócles, só retomando um pouquinho das suas falas, nós, quando o convidamos, pensamos exatamente em ouvir a perspectiva das Santas Casas, né? Sabemos todos da importância que as Santas Casas têm na cadeia de atendimento à população brasileira, nas mais variadas regiões, e isso vem muito ao encontro do propósito da ABMED, que é levar a tecnologia certa à situação necessária, né, ao caso aplicável em todas as regiões, aumentar o acesso da população brasileira às tecnologias em saúde, independente de qual é o serviço que vai estar à frente desse atendimento. E também mencionar que temos, como o senhor bem mencionou, a questão do câncer, a questão de oncologia, a questão de doenças cardiovasculares, né, que são os principais fatores de óbito em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. A ABMED, já há alguns meses, vem apoiando 2 frentes parlamentares lá do Congresso, Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer e a de combate às doenças cardiovasculares. É uma iniciativa que nós entendemos importante como associação, esse trabalho político para a formulação de políticas públicas. Então, não é por acaso que o estudo também foi feito levando em consideração essas 2 áreas de especialidades. Mas para que a gente possa avançar, então, porque eu acho que o grande desejo de todos é ver a apresentação do estudo pela equipe da LCA, eu passaria, então, a palavra ao Renato Casarotti. Oi, Fernando, prometo que vou ser breve, que também estou super ansioso para ver o resultado do estudo. Deixa, primeiramente, só te agradecer. Eu acho que não vai resolver o problema dos pagadores, Olha, mas vai ilustrar bastante a vida de vocês. Eu diria o seguinte, respeito demais a ABMED, respeito você pessoalmente, Fernando, você sabe disso. O trabalho que vocês fazem é um trabalho super sério, de muita abertura, diálogo muito franco. Respeito muito o trabalho do LCA, do Gustavo, a Verônica, que eu conheci hoje aqui. Gustavo, tira a barba que o Sobral para de confundir com o Tim, já vai ajudar, entendeu? Se bem que agora o Tim está sem barba. Mas
Estou ansioso para ver. Algo me diz que eu imagino que vem nesse estudo, né? Para ele estar sendo publicado pela ABMed, algo me diz que vai falar, olha, tem custo, mas o valor que é gerado é muito maior do que o custo, no final do dia reduz. Sem ver uma página do estudo, eu acredito que diz isso. Depois vocês me falam se eu estou certo ou se eu estou errado. E mais um ponto, sabe, Fernando? Eu falei isso ontem no painel da ANAP. E vou ser bem breve, que realmente estou ansioso, brincadeiras à parte. O nosso setor ele sofre, eu estou chamando isso do paradoxo das infalibilidades dos elos. Todos os elos são perfeitos. A indústria só agrega tecnologia que traz valor, que é custo efetivo e que, na prática, vai entregar mais saúde e, ao longo prazo, ou no longo prazo, um custo mais baixo. Os prestadores são super eficientes, doutor Elias, entregam o melhor cuidado do mundo, eficiente, certo, ao paciente certo. As operadoras são maravilhosas, fazem uma gestão super eficiente, não passam, fazem uma excelente gestão dos seus custos administrativos. Então, somos perfeitos. O problema é que a nossa realidade não traduz isso. Quando a gente soma essas partes perfeitas, a nossa realidade ela é profundamente imperfeita. Isso me leva a dizer que a nossa premissa está errada. Somos completamente falíveis, né? As operadoras têm que fazer um trabalho muito mais eficiente na gestão, em propiciar acesso para as pessoas e entregar um cuidado que seja de qualidade e acessível. A gente precisa fazer isso. Os prestadores têm que melhorar também, nessa lógica de entregar o cuidado mais adequado, né? Estava comentando ontem da variação, da variabilidade de desfechos numa pesquisa que a gente fez com 100 cirurgiões de coluna. Assustador. Vai desde uma cirurgiã que fez 15 operações e não teve uma reinternação, até um que fez 12, isso num intervalo de 18 meses, só para 1.000. E mais da metade foi reinternado. Metade da metade em 30 dias. E a indústria também. Tem muita tecnologia boa para ser agregada, mas tem muita tecnologia que não traz valor nenhum, ou um valor extremamente marginal a um custo altíssimo. Agrega 2, 3 meses de expectativa de vida, com uma qualidade de vida péssima a custo de centenas de milhares de reais, se não milhões de reais. Então, a gente precisa também desarmar, desentrincheirar. Todos temos pontos para melhorar. Acho que o processo de avaliação de tecnologia ele precisa ser aprimorado, né? Tem que entender as especificidades do setor de equipamentos médicos, mas a gente tem que fazer isso de forma franca. A gente não faz. A gente produz estudos para justificar as nossas premissas, as nossas teses, mostrar que somos infalíveis e a gente é o elo imaculado da cadeia, e a gente não abre para discutir o todo. E o problema é, estamos muito perto de um colapso. Perdão do discurso meio apocalíptico, mas estamos, né? O setor, com o mesmo número de beneficiários, teve um crescimento recente, mas 50 milhões é o que a gente tinha em 2014, né? O nosso custo hoje é mais do dobro do que era nesse tempo. E tem uma lógica disso, tem uma série de fatores. O que a gente precisa fazer é, de forma franca, buscar soluções. Como melhorar o processo de ATS, como incorporar tecnologia com mais valor, ter uma visão orçamentária da saúde. Nós não vamos, isso eu vou deixar claro até para registrar, nós não vamos dar, o nosso objetivo não é dar a melhor saúde possível para os brasileiros, não. Nosso objetivo é dar a melhor saúde possível para o maior número possível de brasileiros. Né? As tecnologias que entram, elas não têm como ficar acessíveis para toda uma população. E a gente cria essa ilusão do acesso, pela forma como a gente trabalha no Brasil, né? Então, assim, o estudo é super bem-vindo, eu vou me aprofundar, quero entender, para nós é importante, mas vamos fazer esse trabalho como setor. Como é que a gente garante, eu já falei isso tantas vezes, né, que a gente vai ter acesso de qualidade sustentável como um grupo, e reconhecendo que todos nós temos as nossas falhas e todos nós podemos melhorar juntos. Mas por isso que eu estou aqui, porque eu acredito muito no trabalho que vocês fazem. Obrigado pelo convite, Fernando. Obrigado, Renato. Concordo plenamente com você. Eu tive a oportunidade de analisar um estudo feito por um doutor da Universidade de Rosário, na Argentina, que trata da teoria do elo móvel. Ou seja, uma cadeia ela é tão forte quanto o impacto do seu elo mais fraco.
E isso a gente entende plenamente. Por isso que no início da minha fala eu disse que o setor, qualquer impacto que sofra em qualquer um dos elos, vai afetar os demais. Isso não resta a menor dúvida. Mas eu queria fazer só 2 considerações que eu acho que são importantes para essa questão do total do atendimento, né, da população. Eu acho que, primeiro, nós temos um problema crônico de gestão de recursos na saúde no Brasil. É problema de gestão mesmo, falta gerência adequada nisso. Dinheiro, eu acho que, proporcionalmente ao tamanho do país, está quase que ok. Poderia ser melhor, mas está quase ok. Mas eu acho que falta gestão. E um outro ponto que eu queria comentar, você mencionou a questão de ATS. A ABMed, se não fez, já fez, né, essa semana a apresentação relativa à nossa contribuição para essa discussão, trazendo uma modelagem específica para o setor de dispositivos e equipamentos médicos, justamente para tirar essas questões relativas. Eu acho que ninguém é perfeito, mas todos temos a obrigação de buscar a perfeição. Então, te agradeço e já passo a palavra, então, para o doutor Eliezer fazer as considerações. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu vou também ser bastante breve pelos motivos aqui expostos, né? E o que eu vou basicamente contribuir aqui é tentar pegar um pouquinho do que já foi colocado por todos aqui na mesa, em cima de exemplos que eu vivi dentro do Einstein, né? Eu estou na instituição há 26 anos, eu sou médico, e eu entrei no Einstein pela terapia intensiva, né? Que é um setor de grande incorporação tecnológica, e que, na perspectiva de um médico à beira do leito, ele quer utilizar tudo que é disponível para salvar aquele indivíduo. E isso é o dia a dia dentro de uma terapia intensiva, né? Você quer que aquele paciente represente o todo, como o Renato falou. Naquele momento, ele é o todo, né? E, ao longo do tempo que eu fiquei no Einstein, que estou no Einstein, eu fui migrando de funções até a posição atual, e eu fui saindo dessa perspectiva individual para uma perspectiva coletiva. E, nesse período, nós criamos, dentro da instituição, um escritório de valor para entender essas modelagens econômicas de incorporação tecnológica, porque aprendi lá dentro, que estava dentro do DNA da instituição, esse processo de incorporar tecnologia de uma forma muito breve, né? E eu escutava anedotas, né, de como que a tecnologia era incorporada no início da operação do Einstein, na década de 70, que era muito mais ligada ao afã da liderança de qualquer novidade trazer para dentro da instituição. Já nos anos 80, nós incorporamos a ressonância magnética, né, dentro da instituição, e foi a primeira da América Latina. Então, sempre tinha essa discussão de que o Einstein tinha que ter uma plataforma tecnológica extremamente atual. Até que a gente chega na fase mais recente, que não só essa discussão cresceu dentro da instituição de como incorporar tecnologia, né, desbravando os conceitos de custo incremental, efetividade incremental, e entendendo isso que significava dentro de transplante de órgãos sólidos, por exemplo, até nós mergulharmos em um outro mundo, que era o mundo público. E essa conexão, ela não é simples, né? Hoje a gente tem mais unidades no sistema público, conheço, então, um pouco da realidade do que vive as Santas Casas, dentro de um orçamento restrito, sendo que os gestores teriam que garantir a melhor qualidade, a melhor assistência, a segurança desenvolvida na instituição mãe dentro do sistema privado, do sistema público, seja numa unidade básica de saúde, seja num CAP, seja numa AMA, ou seja num hospital. E, recentemente, um desses hospitais virou um hospital oncológico, ele era um hospital geral, é um hospital municipal, em parceria com o Einstein, onde se começou também esse processo de incorporação tecnológica vis-à-vis a necessidade da especialidade da oncologia. Então, o que mais me chama a atenção nesse tema é o baixo aprofundamento dos conceitos básicos de incorporação tecnológica dentro da gestão de saúde. É como se tivesse uma disputa entre o médico que quer a melhor intervenção e a população que não tem acesso. E quando a gente foi ver, principalmente, essa questão de equidade, né, olhando esse exemplo que eu estou dando de oncologia, a gente viu que os pacientes com câncer de próstata atendidos no hospital do lado privado tinham uma sobrevida e um prognóstico muito melhor do que no lado público. E isso ficava
pensando, mas qual é a diferença, né? Será que nós não estamos sendo Einstein no lado público? E, basicamente, o que a gente via é que o acesso aos processos de diagnóstico precoce não estavam estabelecidos no lado público. Nós somos um elo da cadeia, mas não abrangíamos a jornada inteira desses pacientes. Isso é só um exemplo, né, do que acontece nesse mundo em que existe uma incorporação de várias tecnologias extremamente eficazes, custo eficiente, mas uma série de tecnologias, como foram colocadas, que não agregam nem para o indivíduo e nem para o coletivo. Então, o que a gente está tentando contribuir para essa discussão, dado esses dois mundos, né, do lado privado, do lado rico e do lado público, é como é que você transfere conhecimento e tecnologia dentro de um outro tipo de orçamentação e que tenha o racional muito mais coletivo do que individual. Obviamente, eu não descaracterizo tudo que foi incorporado dentro do Einstein, né? Hoje, quando a gente compara cirurgias que eram complexas, né? Eu tenho uma prótese de quadril, quando eu entrei na instituição, ficavam-se 9 dias internados. Hoje, você opera num dia e tem alta no outro, né? Isso é evolução tecnológica. Isso é a perspectiva de um usuário que tinha dor desde 8 anos de idade e que, de repente, corre e consegue cruzar as pernas que antes eu não conseguia, né? Mas a gente vai ter que sair dessa individualidade do médico, do profissional, que quer o melhor para poucos, para essa visão mais econômica e de equidade, e que os estudos econômicos contribuem sobremaneira para que isso aconteça. Aí reside a razão de compartilhar a ansiedade de entender melhor esse estudo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eliezer. Sem dúvida, o Einstein, acho que é motivo de admiração, não só dos paulistanos, que são vizinhos, mas eu acho que para o Brasil todo, porque pauta um modelo extremamente profissional e extremamente conectado com as novas tendências na área médica, na área de saúde. Nós temos lá uma parceria com a Erics, na questão de desenvolvimento de startups, e a gente acompanha esse trabalho bastante bem. Mas, complementando só a minha fala, antes de já chamar o pessoal da LCA, e quando eu mencionei que tem a questão da gestão de recursos de saúde no Brasil, que tem uma imensa oportunidade de melhoria, existe uma outra imensa oportunidade de melhoria, que eu acho que é ainda maior do que essa, que é a gente entender que saúde é um negócio, é um mercado. E um dos grandes problemas do Brasil é que o Brasil não desenvolve esse mercado, ou não se desenvolve como mercado há muito tempo. Então, quando a gente fala do setor público, 156, 160 milhões de pessoas atendidas pelo SUS. Já no setor privado, 50 milhões de pessoas, mais ou menos, estão ligadas a planos de saúde. Isso mostra que existe uma imensa oportunidade para que mais gente possa caminhar para o serviço privado de saúde, na medida em que você gere riqueza no país, em que você gere renda, em que você gere emprego e melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, de novo, é uma discussão que precisa ser aprofundada em várias frentes, mas quando a gente tem muitas prioridades, a gente acaba não tendo nenhuma. Por isso que a nossa contribuição é mostrar aqui a perspectiva que o setor de dispositivos e equipamentos médicos tem sobre o assunto, para que isso seja incorporado nas discussões e sirva de parâmetro para eventuais desenvolvimentos e melhorias. Então, queria agradecer aos 4 painelistas do Bloco 1, é muito importante a colocação de vocês para o setor de dispositivos e equipamentos médicos, e já passar, então, imediatamente para o Bloco 2. Muito obrigado.